Olá, amigos, o podcast História em Movimento está de volta e eu já disse que nós temos um compromisso aqui. Nós temos um compromisso com a história, temos um compromisso com histórias inspiradoras, personalidades, pessoas que estão fazendo a diferença neste país, que vão fazer do Brasil um lugar melhor. Então, nós trouxemos hoje, Mick, ele que emprega muitas pessoas, ele que tem uma oratória exemplar, Mick. Ele que está ensinando essa oratória às pessoas. Já trabalhou com futebol. Tem a sua empresa, é um empreendedor. Eu tenho que falar com ele agora. Senhoras e senhores, Sidney Botelho. Grande Johnny Mick também, que tá aí, amigo de mais de 20 anos. Você conhece o Michelangelo, Sidney? Vamos lá. Cara, ele Cuidado, hein? Cuidado. ele não é aquele pintor? Não é ele que gera as imagens? Entendeu? É, Você ele viu, falou ó. que é... Prática, você nunca sacou isso, né? É verdade. Aí, ó. É o maior pintor que tem aí nas ruas do Brasil. O cara que faz os melhores cliques, um amigo de 20 anos. O Michelangelo faz toda a captação de imagens, toda a produção aqui. E ele conhece o Sidney Botelho há 20 anos, né? Onde vocês se conheceram? Lá no Sidney? Mackenzie, eu acho que ele já me filmou mais de 1000 vezes. Ele já conhecia todo o discurso. Ele sabe até o meu trejeito. Se eu quiser virar para a direita, para a esquerda, tá um Mickey ali, pegando o ângulo. Eu sabia o posicionamento dele. Se eu quiser olhar para essa câmera, para essa, e até mesmo essa que é sua exclusiva, eu consigo só com o Mickey no comando. Era formatura, assim? Eram formaturas, e várias. Só, então, acho que eu e ele já fizemos até alguns corporativos, se eu não me engano. 1 ou 2. É, bacana, né? Tá vendo? E é o que todo mundo fala, que o mundo é pequeno, as pessoas se conhecem. Então, se você der mancada, alguém que conhece vai pegar. A minha esposa fala, aonde você vai, você encontra alguém. Então, é justamente isso, é o que você trabalha com história, e as histórias que você deixa em vários lugares. E é o carinho. Você me viu na hora que o Mickey abriu a porta, o carinho que foi um pelo outro. Cara, foi bonito, hein? Um abraço efusivo. Entendeu? Paga aquela grana que você me deve. Até hoje, não pagou. Mickey, eu senti uma química até entre vocês ali. Tá me devendo até hoje, cara. Tá devendo. Tá devendo. Nossa, velho. Mas Da balada que nós somos lá na Maria Augusta. Nossa. Do Mackenzie. Olha só, hein, Mickey que é casado, a gente vai ter que tomar cuidado aí com essas histórias de balada, do passado. Sidney, eu quero saber da sua história. Você se comunica muito bem, Sidney. Obrigado. Mas você sempre se comunicou bem? Não, até os 19 anos eu tropeçava nas palavras. Caraca, eu sempre falo isso. E foi num curso técnico para entrar no curso de locução radiofônica no Senac que eu percebi que eu não sabia ler. E foi justamente o rádio que me ensinou a me comunicar com naturalidade, com expressividade, fazendo com que todas as minhas carreiras tivessem ali realmente um fundamento. E eu digo para você que hoje a comunicação é a base de todas as profissões. Indiferente, tem inteligência artificial. Se você não conseguir interagir com a IA, você realmente vai fracassar. Você precisa se comunicar com a IA. Por quê? Quando você sabe falar, você consegue externar o seu pensamento. Pode ser na escrita, pode ser na fala, pode ser no gestual, pode ser em qualquer tipo de linguagem. Por quê? Você vai criar um raciocínio. E o rádio me deu essa base. Mas o seu sonho ali com 19 anos era trabalhar com rádio. Cara, eu trabalho desde os meus 10 anos de idade. E com 13 eu já era auxiliar técnico em eletrônica. Estudei aqui pertinho no Albert Einstein. Sou técnico em eletrônica, tenho 33 anos na área de TI e telecom. Com passagens em grandes multinacionais, fui um dos primeiros caras a implantar padronização para instalação de TV a cabo. Você era o cara do TI, assim. Sempre foi. Liga pro cara do TI, o Sidney chegava, vou Estava resolver. lá, caiu o sistema. Você só desligava e ligava e já funcionava, entendeu? É aquele negócio. Aperta o botão e espera. Tá atualizando, entendeu? Participei do bug do milênio, na virada. Todo mundo desesperado se os computadores teriam ali a sua atualização, porque até então os dígitos que todos os bytes trabalhavam naquela época poderiam afetar, principalmente em bancos.
Era um medo grande. Hoje parece e não deu ridículo. nada, mas não deu nada. Já tá falando de 25 anos atrás. Hoje nós rimos disso, mas era uma preocupação real. 99 para 2000, meia-noite, todo mundo ali desesperado, 18 pessoas, eu tava na HP. O reloginho virou. Aí virou todo mundo ali e nada, o telefone não tocava. Beleza. 2h30 da manhã o telefone tocou. Era de um banco. Aí eu tava lá, todo mundo se divertindo, eu atendi o telefonema, né? Que eu não tava me divertindo, não tava jogando baralho. Aí eu atendi, o cara... Minha máquina desligou. Legal. Antes de qualquer coisa, o que você estava fazendo? Olha o trabalho psicológico do suporte. Eu sempre tive um bom raciocínio. O que você estava fazendo no momento? Não, eu estava checando, trocando os discos de algumas máquinas atrás do DG, do hack. Tá bom. Você não pode ir lá para ver se a tomada não está desligada? Aí o cara, não, eu trabalho com 30 anos de TI. Só faz isso, por favor. São 2h30 da manhã. É impossível, só se o relógio estivesse atrasado, amigo. Ah, não, 2h30 já tinha passado. Aí ele foi lá, desculpa, a tomada estava desligada. Então, legal, você não tem contrato? Estou te mandando uma nota cobrando dobrado o atendimento. Obrigado. Cara, foi isso que aconteceu, o único atendimento. Ô, Sidney, mas... Mas teve a sacada, a interpretação? Não, total. Mas quem olha de fora vai pensar, pô, mas ele trabalhava com TI, rádio... Calma, que aí o rádio veio. Eu quero entender como... O que foi que despertou. Eu sou um cara apaixonado pelo rádio, eu sou tatuado, né? Então tem um rádio aqui tatuado. É verdade. Eu fui um cara que o meu primeiro presente foi um radinho que eu lembro, a pilha. Sou o cara que ouvia Rádio Globo, Rádio Capital, Rádio América, todos os grandes comunicadores. E, ao mesmo tempo, sempre, sabe, me empolgava. Ali, chegar em casa, ouvir a notícia, tudo pelo rádio. Legal. Quando eu entrei na TI, estava lá, falei, é hora de realizar um sonho, vou fazer o curso de locução. Fiz o curso de locução. Aliás, tinha que passar para o curso de locução. Hoje, qualquer um cara que fala qualquer coisa entra no curso do Senac. Era como se fosse um vestibular? Você tinha uma pré-prova para passar. Se você não tivesse alguma habilidade, você não passava naquele curso. Então, hoje tem vaga, você se inscreveu, você passou. Passei. E, por coincidência, foi a última turma do Senac, lá em 1997, que ainda não tinha técnico. O trabalho técnico, que hoje você aprende até manusear os equipamentos. E na minha época era MD, era cassete ainda, tinha, vinil. Então era louco. Então, beleza. Passei, comecei a trabalhar como radialista. Meu primeiro contato com rádio foi atendendo o telefone. Depois comecei a apresentar o programa e entrei no esporte. Mas mesmo assim, paralelamente, sempre trabalhei as duas funções. E, ao mesmo tempo, entrou a terceira área, eventos. Em 2000. Eu digo que 2000 foi o ano que deu um boom. É um homem multitarefas, Mick. Não, são 10 profissões. E exerço as 10. Exerço as 10. Em 2000 foi o bug. Por quê? Eu comecei a fazer eventos, eu entrei na Telefônica e, ao mesmo tempo, eu entrei na Educadora de Limeira, uma rádio para ser repórter correspondente no esporte. E eu falo que foi a partir dali que tudo mudou. O rádio me deu o improviso, a narração esportiva me deu raciocínio rápido, porém, a linha de programação vem da parte de TI e a expressão vem da área de eventos. Que beleza. Então, eu tenho as três habilidades. Mas, se você for analisar bem, as três profissões, elas se unem em um determinado momento. Por isso que o meu cérebro é rápido para improvisar. E uma das principais habilidades que eu tenho é justamente improvisar. Mas hoje o Sidney, ele é um treinador. Opa. Você que trava diante do microfone. Você que trava diante de uma mulher. Rola muito. Opa, fiquei solteiro, dá o show. Eu tenho a carcaça zoada, mas... Como qualquer locutor, minha carcaça é zoada. A voz é boa. Mas o que rola muito, o cara tá no trabalho, Mickey, ele até tá fazendo o trabalho correto, mas o chefe pede para ele alguma coisa, ele não consegue se comunicar. Pressão. Qual é o segredo, senhor Sidney Botelho, para uma boa comunicação, uma comunicação fluida, objetiva? Hoje você contou ali a sua história, a sua dificuldade, mas hoje você é um treinador, você tem uma visão macro aí da situação.
Cara, você falar o que você domina. Esse é o segredo. O erro de muitas pessoas é eles quererem opinar em algo que não tenha conhecimento. Nossa, a internet tá lotada Não, disso. isso é nítido. É a mesma coisa. Eu sou neurocientista, eu trabalho a hipnose, eu trabalho Pô, o cérebro. Meu Deus! Sabe? E, ao mesmo tempo, se não tiver o tato de lidar com as pessoas e fazer com que as pessoas sintam uma a outra através desse flow que nós estamos aqui, não vai haver um resultado. E o erro de muitos é ficarem pressionados em algo que aquilo ainda não está concreto no cérebro. Mesmo E que gera ele domine... Mesmo que ele domine, ele não consegue criar aquela mensagem assertiva, estruturada. Por quê? Qual que é o maior erro de muitas pessoas? Estourarem um tempo. Sabe por que as pessoas estouram um tempo em qualquer tipo de apresentação? Porque elas querem passar tudo que elas têm naquele momento. Mas nem tudo que você tem, você precisa passar naquele instante. Porque eu tenho uma regra, eu falo no meu curso, ninguém sabe o que você vai falar. É verdade. Então crie pílulas, vai jogando. E você vai conquistando o público. Então são esses detalhes. Eu gosto de falar assim, ó, conhecimento com discernimento, certo? Da mensagem que chegou, você consegue criar uma resposta final. Você precisa discernir o que você está recebendo. Eu fui pressionado, com certeza. E um ponto importante para principalmente quem trabalha no mercado corporativo, os executivos não têm tempo para te ouvir. E eu trago aqui um caso que aconteceu comigo lá na Telefônica. Conta essa história pra gente. O cara, eu cheguei, eu sou um cara de inovação. Eu era responsável por inovação. E, ao mesmo tempo, tive uma ideia, um insight. Cheguei na sala. Alexandre, dá licença. Meu diretor, eu tenho uma ideia. Você tem 30 segundos para falar. Não, então depois eu falo com você. Não, você tem 30 segundos para falar. Não, eu tenho um projeto que nós vamos investir 2 milhões de reais em mão de obra e equipamento e o retorno vai ser de 11 milhões. Quando você pode me receber para eu apresentar esse projeto? Ele falou, senta aqui. Os 30 segundos já Eu tinha 30 segundos. E você tinha domínio do que você ia falar. O que ele queria ver? Lucro. Então eu fui objetivo. E ele me deu 2 horas do seu tempo e eu expliquei como seria o projeto. São desses detalhes o que o público quer receber de você. Só que a pessoa, ela começa primeiro. Nós, brasileiros, temos essa falha. E eu vou dizer por quê. Nós criticamos muito o Abel Ferreira. Muito. Mas chato. Europeus, americanos, eles são categóricos. Nós queremos fazer com que a pessoa entre naquele ambiente, sinta tudo que você vai falar para chegar assim... Você tem 100 reais para me emprestar? É história triste, né? Conta uma história triste. Sabe? Cria um storytelling. Não, chega. Johnny, presta 100 reais. Vou te devolver todo dia. Você pode? Opa. Legal. Sim ou não? Sim. E acabou. Você já vai para o outro. Entendeu? Mas não, você conta uma história triste. E é a mesma coisa no mundo corporativo. As pessoas querem colocar elementos que não fazem parte daquele instante. Sidney, tira uma dúvida para mim. Essencialmente, quem procura um treinamento de oratória são pessoas do mercado corporativo? Qual é o perfil do seu aluno? Cara, eu trabalho muito executivo e empresário. Porém, hoje, um público que realmente se tornou prioritário até dentro da Voice Training é justamente aquela pessoa que tem um conhecimento, que vai fazer uma palestra comercial para a empresa, ou aquela pessoa que pensa que é o Pablo Marçal e já quer vender o treinamento. Não está preparado. São os coaches que nasceram ontem. Sabe? Então, é isso. Não, eu sou especialista em gravar vídeos. Agora eu vou dar um treinamento como gravar vídeo. E não é bem assim. E a ideia não é fluida, não é objetiva. Não, o cara não consegue criar uma estrutura, o cara não consegue ter uma linha lógica para transmitir aquilo. Eu brinco que na Voice Training a gente não forma minions, repetidores estratégicos do marketing digital atual. Nossa, e tem muito em Sidney na internet. Hein? Todo mundo repete a mesma coisa. O que eu vejo de gente é curso que ensina a vender curso.
Todo então, mundo tá nessa. Assim. E tudo bem, eu tenho essa linha, eu tenho meu curso gravado, eu tenho meu curso presencial, eu tenho a minha mentoria Mas você tem um individual. conteúdo, né? O conteúdo. Fiz uma formação agora, é muito legal isso, porque quando eu começo um curso, eu tenho toda a minha linha didática e a programação. Mas tudo pode acontecer. Eu não sei quem é o público, nem não sei quais são os alunos. Você pode fazer a maior pesquisa de comportamento através de qualquer formas, mas chegou na sua frente, a realidade é outra. Todo mundo pode mentir num clique. Sim. E eu consegui, nos 5 dias de aula, não foi só essa vez, de fazer uma excursão, de levar todos os meus alunos no 4º dia da aula para me verem em uma palestra no Sebrae. Foram todos. Que eu dei uma atividade. Vocês vão assistir minha palestra, vocês vão me avaliar e lá vocês terão direito a falar 1 minuto. Todos foram. Todos me avaliaram e no 1 minuto deles eu avaliei. E aí? Eles se sentiram importantes. Em uma outra ocasião, na pandemia, num curso online, eu estava com 30 pessoas numa sala. Sem querer, a minha secretária na época, ela não percebeu que eu tinha uma palestra para a Junés na Argentina, online. Eu comecei a aula às 6, às 7, coloquei o link do Zoom para todos os meus alunos. Eu tirei 30 alunos da minha sala virtual, levei para dentro de uma palestra de 600 pessoas e voltamos depois do fim da palestra para a aula. Nossa. Vivência. Experiência. O que as pessoas precisam ter hoje é vivência. Então, eu dou vivência para os meus alunos. Não é aquele curso chato que o Sidney fala e você só ouve. Não, na verdade, eles falam mais do que eu. Porque eu avalio mais eles. Total. Eu prefiro que eles falem. E através do outro, por exemplo, está falando, eu já avalio. E ao mesmo tempo o Mickey vai se apresentar. Se você não ouvir o Mickey, como que você vai fazer uma leitura do seu público? E todo mundo é igual. Eu só me restringo a falar de deficiência física, alguma postura, algum suor que a pessoa venha a ter, que aí eu chamo essa pessoa de canto. E você já viu isso? Mas já, várias vezes. E a pessoa ela vai ser avaliada. Você precisa de uma fono, você precisa trabalhar o seu lado psicológico, você está suando em determinados momentos. O cara quer aquela pizza, assim. Acontece, isso é normal, isso é psicológico. Eu não vou expor a pessoa, mas que eu chamo essa pessoa de lado, sim. Eu brinco que eu não sou professor, eu sou treinador. Então eu quero que você saia perfeito de lá. E não são 5 dias que você vai sair perfeito se você não praticar. E é interessante que no meu treinamento eu falo assim, eu não mudo a sua essência. Você vai continuar sendo o Johnny, você vai continuar sendo você, porém, o que você sabe, você vai levar para as pessoas. O que você sabe. O que você sabe. Se você não sabe, você pesquisa. E aí você fala sobre isso. Entendeu? Sidney, eu quero a história de algum aluno. Você não precisa citar nomes, mas algum aluno, aquele que, se você fechar os olhos agora, você vai lembrar que ele tinha dificuldade, que foi difícil, mas que hoje você olha e fala... Consegui, fiz um trabalho, dá aquele orgulho que você fala, cara eu tive um advogado que ele não conseguia terminar um texto. Caraca. Um texto. E ele tinha dificuldade em vocabulário, raciocínio e todas as falhas possíveis. E advogado? E ao mesmo tempo, em uma aula, ele levou a esposa. Porque ele era dominado pela esposa. Ele era dependente. Ele era dependente, meu. Nossa! Que trabalho. Ué, dominado? Dominado. Assim? Tudo ele tinha que ter a palavra final da esposa. Meu Deus. Aí eu falei, traz sua esposa para a aula. Sabe? Eu tive que trazer ela para a aula, que era uma mentoria individual. O quinto encontro, quinta sessão, eu falei, cara, eu liguei para uma psicóloga amiga minha, porque eu mesmo como trabalhando na mente das pessoas, eu já não podia mais trabalhar ao lado psicológico, eu seria tendencioso dele. Entendeu? Sim, porque eu já estava com as respostas. Então eu vou danificar aquele cara, o cérebro dele. Falei, cara, vamos dar uma pausa de 1 mês. Eu preciso que você faça 4 sessões com uma psicóloga, porque você deve ter algum trauma interno, mas eu sabia onde estava o trauma. Você sabia? Eu sabia, mas eu não podia falar. E você precisa se ressignificar. Eu liguei para a psicóloga, né? Tendencioso, ó.
A minha avaliação é essa, mas você vai ter que descobrir, porque a gente não pode dar a resposta. Porque quando você tem algo que te incomoda, aquela crença mesmo, você precisa descobrir. Não alguém falar para você, te mostrar. E foi isso. Na hora que ele passou esse 1 mês com ela, quando ele voltou, ele estava mais aberto. Mais leves. Aí ele voltou a ler, ele voltou a raciocinar e ele começou a utilizar as técnicas que eu passei. E hoje faz sustentações oral, aí é advogado criminalista. Então, veja... E a esposa não manda mais nele. Não sei se ele, não sei se ele é advogado criminalista, se ele mandou executar a esposa também. Não é? Pode ser. Ele se defende. Tá? Não, mas eles são unidos, uma família muito boa. Então, cara, isso aconteceu. E como eu lido com muitos advogados, e o advogado ele precisa ter uma oratória. E o advogado, ele fala muito rápido, porque ele lê. Eu não sei como um advogado consegue ler 200 páginas de um processo em 5 minutos. Que é mentira, né, meu? Não é verdade? Vamos falar a verdade. Deixa eu ver. Com a IA, ele pode selecionar. Não, mas é o cara lendo. Não, ele lê. Não, nem a Super Vic lá atrás. Você não é dessa. Você lembrou da série, né, Mickey? A Super Vic lia um livro de 1000 páginas em 5 segundos. E você não é da sua época, né? Não. Passava na sessão às 5 horas da tarde na Globo. Ela era o que? Uma heroína? Não, ela era um robozinho. Um robozinho, ela lia rapidinho. Lia rapidinho. Mas é isso. Então, não dá para armazenar tantas informações assim. Muita coisa. Né? Mas também, posso ser sincero para você, você tem que bater o olho, você tem que ter a noção da informação principal. Hoje, se você tem noção do que é o tópico, você consegue levar qualquer coisa, qualquer informação, em qualquer lugar. Por isso que eu falo, improvisar só depende de você. E eu sou narrador esportivo há 25 anos. Vamos falar sobre isso. Mas, aonde que está o segredo do improviso? O que o narrador faz? Ele descreve o que está vendo. Quando você está palestrando, descreva as reações das pessoas, junto com o seu conhecimento. Você sabe quando a pessoa está insatisfeita pelo conteúdo que você está passando. Isso é aberto, cara. Você olha nos olhos. Se os olhos não estiverem brilhando de alguém, muda o sentido da sua palestra. Senão vai ser aquela palestra chata. Eu já cheguei em vários lugares do equipamento não funcionar. E aí? Improvisa. Pega um papel. Vou contar essa foi legal. Conta. Tava fazendo uma palestra, cara, do nada. Uma menininha passou mal, mas deu uma vomitada, cara. É mesmo? Assim. Aquele cheiro no ar. Deu uma vomitada. Só que eu tava olhando lá atrás do palco, a mulher já viu. E eu tava com umas 70 pessoas, né? Dentro do auditório. E eu, vendo que a mulher tava vindo com o baldezinho e o rodo e o pano, você que está aqui, atenção. Feche seus olhos. DJ, coloca aquela música bem light. Desliguem, abaixe a luz. Isso. Se eu pegar você com os olhos abertos, eu juro que eu vou te trazer pro palco. Então feche seus olhos. E a moça da limpeza já... Nesse momento, velho, todo mundo lá. E comecei. Muitas vezes na vida, você tem alguns obstáculos. Quem vai te ajudar? Quem vai segurar sua mão? E a mulher lá. Tchá, 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 tchá. Isso. Agora, aí eu vi que a mulher terminou de limpar. Abre os olhos. Abre seus olhos. O que você está sentindo? Percebeu que até o aroma, o cheiro do ar está diferente? Aí, nossa, que legal. E é isso. Muitas vezes você tem que fechar seus olhos e levar a sua mente para qualquer lugar. Pronto, resolveu. Que você pode ter o cheiro do floral, de qualquer coisa. Mano, sem brincadeira. Mano, cara, do nada, salvou. Velho. Não, salvei. A minha esposa, ela ria. Mas é a criatividade. Mas aí entra um ponto. Percepção. Eu olhei a mulher vindo. Eu não deixei o público, a menina vomitou, ou seja, a minha esquerda, a direita de quem está olhando o palco, eu já fui com o meu corpo para o lado, meu direito e esquerdo do palco, já fiz todo mundo virar o olhar para mim. Já usei uma dinâmica. Dominou a situação. Dominei, eu estava preparado para aquilo, para o improviso. Então, se você souber trabalhar, você consegue lidar com todas as situações.
Muito bacana, hein? Olha só, se você estiver numa palestra e alguém vomitar, alguém desmaiar... Manda fechar os olhos. Manda fechar os olhos. E aí você conta uma história bonita. Sidney, esse improviso, eu acredito que vem muito do rádio, né? Você trabalhou... Não, é o rádio, é o rádio. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente essa história do rádio, do futebol. Você é um cara do esporte também, da comunicação esportiva, né? Que hoje, todo mundo faz na internet, né? A internet Todo deu mundo é voz, jornalista né? esportivo hoje. Eu fiz jornalismo, Mickey. Hoje não precisa nem de diploma, todo mundo faz. Mas... E eu quero uma história dessa época. Uma história que você lembra, engraçada, alguma situação que você passou. Quando eu comecei no rádio, na verdade, eu queria ser um comunicador. Eu sou um cara de AM. Mesmo já ter tido passado pela metropolitana acordando as pessoas, fazendo trote, mas eu sou de AM. Eu gosto de conversar com a dona de casa. Eu gosto de olhar, assim... Tipo Zebétio, assim. Sabe, olhar, conversar, trazer aquela nota, trabalhar sentimentos, ser polêmico de vez em quando. E o rádio me deu essa facilidade de criar em cima. Vamos dizer, já fiz Copa do Mundo sem transmitir os jogos, 8 horas no ar, porque o cara comprou o espaço na rádio e a gente tinha que honrar num domingo, 8 horas. Sem transmitir o jogo. E era muito interessante que os repórteres... Quem que vai apresentar é o Sidney. Meu Deus. Que horas ele vai chamar a gente? Porque eu chego sem pauta. 8 horas você não sabe o que vai acontecer. Sim. Não sabe. Não adianta você criar pauta. Você tem que saber a linha lógica do programa. A hora que vai entrar a propaganda, só. Um jogo acabava, tal, e do nada. Liga para esse cara aqui. Cara, é essa agilidade que você tem que ter. Mas fatos, é a primeira vez que... Lá em 97, tinha acabado de meu primeiro programa de rádio. Eu comecei em agosto. Até dezembro ele mudou 4 vezes o gênero, né? Meu Deus. Eu acho que ninguém me ouvia. Eu comecei o primeiro mês, axé. Nossa, o axé tava pegando em 97, muito, né? Muito. Nossa. Aí daqui a pouco eu fui pro pagode. Tava bom também. Tava no auge. Aí eu vendo que o programa que vinha antes de mim era de rock, eu pus rock clássico, eu precisava segurar a audiência. Eu falei, ninguém liga. E eu tinha um patrocinador que era a pizzaria do bairro. E ninguém ligava. E minha ex-sogra ganhava todo final de semana. E eu falei, eu levava a pizza para o ouvinte. Eu ia na pizzaria, daqui a dona Eurice ganhou, a dona Maria ganhou. Nossa, o telefone não para de bombar. Olha, vou cancelar. Daqui 10 minutos você para de ligar, que eu tenho que sortear. Ninguém ligava. Aí, beleza. Resolvi fazer a retrospectiva da rádio. 97 para 98. Que show, né, meu? 10 horas da noite, estou eu lá fazendo a retrospectiva, legal, lendo o jornal, que naquela época não tinha internet não, gente, você lia o jornal mesmo. Do nada, e eu fiz uma retrospectiva musical também. E naquela época, Claudinho Bochecha estava fazendo um sucesso. E vamos aí, ó, no pop, Claudinho Bochecha, pra você, sabe, tchurururu. E coloquei, né, o MDzinho lá, tal, sabe, tchurururu, tranquilo. Tô tentando colocar o outro MD, pus na posição, e agora tal, sei lá, era uma música X, anunciei, nada de entrar ali a matéria, daqui a pouquinho, mas um pouquinho mais e Claudinho Bochecha pra você. Sucesso a gente tem que ficar ouvindo sempre, e beleza, né, meu? E eu falei, cara, alguém tem que me ajudar, alguém tem que estar ouvindo essa rádio, né? E eu comecei a jogar vinhetas. Matrix FM. Daqui a pouco aparece um DJ que estava ouvindo a rádio e me ajudou a destravar o MD que não queria entrar. Ele percebeu... Ele estava ouvindo a rádio, ele percebeu que eu estava com algum problema técnico, mas o meu instinto de ficar jogando a vinheta foi um alerta para alguém vir me salvar. Tá vendo? E aí eu descobri que eu tinha um ouvinte. Olha lá, tinha um ouvinte, cara, o DJ. Então aí eu realmente comecei a entender. Aí depois fui para as outras emissoras e talvez alguns feitos legais. Pô, sempre fui um cara audacioso no esporte mesmo. Uma vez estava cobrindo São Caetano e foi muito legal, porque eu fui cobrir São Caetano e América na época que o São Caetano estava na Libertadores, lá no Anacleto Campanella. E do nada eu saí de casa só para entrevistar o Zamorano. Cara, eu vou entrevistar o Zamorano. E a rádio que eu trabalhava não estava transmitindo aquele jogo, então eu fui fazer só off.
Legal, tô lá, meu, tava de capuz, tava um frio em São Caetano do Sul, meu, um frio. O policiamento começou a isolar todo mundo, eu fiquei além da corda. Então, acho que eu não tenho cara de repórter. Mas eu sempre ficava... Da mesma aconteceu com o Pelé também. Aí fiquei. Eu tava com uma touca, lembro até hoje, um capuz, o gravador aqui na cintura, do nada saiu o Zamorano. Comecei a entrevistar ele, o cara, você não pode? Sim, não. Exclusivo, México. Virou mexicano ali na hora. Exclusivo, México. Aí o cara deixou, falei. Mano, aquele meu áudio, ele foi utilizado na CNN espanhola, cara. Olha só. Porque eu fui o único repórter. Não, e os colegas atrás, o Jorge Nicola tava atrás, pra você ter uma ideia. Aí ele me dando o microfone, o gravador dele, eu não pegava, porque se eu pegasse mais um, o cara ia me expulsar. 10 minutos entrevistando o Zamorano. O policial não te viu, Sidney? Não, ele não viu que eu tava encapuzado, tava com blusa e tal. Na hora que o Zamorano saiu, eu tirei o gravador. Aí o cara foi me tirar, eu falei, não, México, ele não ia tirar. Capaz. Depois que você começou, já era. Aí pegou. E a mesma história eu repeti com o Pelé. No Pacaembu uma vez. Com o Pelé? Com o Pelé. Como é que é essa história com o Pelé? Do Pelé, estávamos todos lá. Passou o Alckmin, eu já tinha... Como eu trabalho com eventos, você sabe, já conheci o Alckmin, cumprimentei o governador, tudo bem. Legal, entrevistei ele, eu estava até ao vivo naquela época. E quando o Pelé, eu sabia que ele estava no saguão, lá no Pacaembu, comendo, e ele ia descer. E aí o policiamento começou a separar. Eu peguei o microfone, dei pro outro repórter e fiquei com o gravador. Falei, cara, eu só saio daqui se eu pegar uma fala do Pelé. Tem que pegar uma fala do Pelé. Nunca tinha entrevistado o Pelé na minha vida. E tô lá, né? E lá, Santos. Como é que foi gritar Santos? Assim? Odeio Santos, gente. De verdade, não gosto do Santos. Por quê? Eu não gosto. Depois do Diego lá que pisou em cima do Diego. Entendi. Mano, eu lá, Santos. Na hora você faz qualquer coisa, né? Desce o Pelé, meu, sem brincadeira. Ele passou, eu comecei a caminhar junto com ele. Santos, Pelé. Qual a expectativa desse jogo? Era Santos e Boca. Cara, top. Peguei, fui lá, depois fiz um enxufezinho lá, coloquei. E o Pelé, de boa, me respondeu. O segurança veio, puxou meu braço. Só consegui pegar essa fala até hoje. Mas entrevistei. Então, cara, mas você tem que ser um personagem, mas você tem que ser discreto, entendeu? O repórter... foi muito interessante a minha carreira de repórter, porque eu era uma rádio do interior, o único repórter correspondente, que agora tem várias, mas lá em 2000, até 2008, 2009, não tinham muitas rádios do interior, era só de Caraguá que vinha transmitir. E, ao mesmo tempo, eu estava lá e sempre levantava meu dedinho e fazia a pergunta que antigamente o repórter tinha direito de fazer a entrevista no campo. Hoje não mais. Hoje não mais. Então, foi dessa época. E uma outra também, meu. Uma vez o Marcos. Goleiro do Palmeiras. Vamos lá, nós, né? E na academia de futebol. Tá lá, Rádio Bandeirantes, Globo, todos os caras das maiores. E o Sidney lá. Não, pera. O Marcos passou pela TV, só que a gente já tinha feito, acho que o Jair Pisserni na época. E legal, o Marcos liberou e eles estavam no Pisserni ainda. E chegamos eu e mais 2 repórteres, um da difusora, emissoras pequenas. O Marcos grandão, o Marcos perguntou, vocês têm contra mim? Um olhou pro outro. Do nada. Por que vocês falam mal de mim? Um olhou pro outro. Aí eu, o que você tá falando, Marcos? Ontem vocês me detonaram, tal, assim, os microfones tudo fechado, né? Aí eu, Marcos, minha rádio nem transmitiu o jogo. Todo humilde, cara. Aí chegam os caras que realmente falavam, os caras, os repórteres das emissoras grandes. Aí, apontei pros caras. Resolva com eles, meu. Eu vou apanhar de graça, cara. Mas era muito engraçado porque era todo mundo unido, cara. E aí começou um bate-boca. Todos os microfones desligados. Foi a única vez que eu vi o Marcos bravo. E o Marcos é gente boa. Demais. De boa. Eu acho que ele estava realmente irritado com os caras. Mas ali tava Alex Miller, o Gustavo Villani ainda como repórter. Cara, todos esses caras grandes estavam lá. Foi engraçado a situação, sabe? Sim, porque ele olhou você na frente. Não, olhou os 3. Ali. Ele só viu os nossos microfones e os 3. Do que ele tá falando?
O Sidney, e hoje é relativamente comum, assim, não deveria, né, Mickey? Mas às vezes acontece esse atrito, assim. Treinadores, jogadores, Isso tem direto. com repórter, com jornalista. Já aconteceu com você, alguém que te deu trabalho, assim, que tava meio mal-humorado? Não essa situação do... Ricardo, conta essa história o do Ricardinho. Eu depois disso nunca mais entrevistei ele. Ricardinho do Corinthians. Do Corinthians. Ele estava na transição com o São Paulo, estava lá no Parque São Jorge. Eu estava ao vivo, só que tava uma muvuca, eu não consegui colocar minha mão para ouvi-lo. E eu fiquei atrás de todos os repórteres. Na hora que ele saiu, eu falei: Ricardinho, realmente confirma a sua saída? Não vou responder, já falei ali. Não, Ricardinho, só fala aqui para a Rádio Educadora. Se você não chegou no horário, é problema seu. Nossa. E aí? Mano, fiquei bravo. Sangue subiu. Falei, legal, ele não quer falar com a Educadora só porque é uma emissora pequena. Aí, legal. Aí teve um outro jogo, ele já pelo São Paulo. Eu tava ali, final de jogo, eu tava como repórter, o narrador, sabendo que eu não gostava dele. Quem tá vindo de primeiro? Vamos lá, vamos pro gramado! E eu lá, estamos esperando aqui os jogadores do São Paulo passar. Sim, gente, parece que o Ricardinho tá passando aí. Não, tá meio distante. Vamos esperar aqui. Vamos esperar. Legal, sim. Ó, quem tá saindo aqui? Jogador X. Aí eu entrevistei o jogador X. Entendeu? Mas eu nunca mais entrevistei o Ricardinho. Poxa, o Ricardinho, olha, foi... Entendeu? É que assim, é aquilo, né? Ele provavelmente não. Ele fez as transferências pro São Paulo e todo mundo já sabia ali, né? E aí ele devia estar meio irritado, que todo mundo devia estar... Não, mas tem outra também. Essa aqui. Fui transmitir um torneio amador, tava o pai do Diego Ribas, né? Jogador do Santos, tal. Foi ele que subiu lá, que o Fábio Simplício foi pra cima dele. De boa, isso daqui foi o quê? Tem uns 3, 4 anos. Foi 2021, retomada da pandemia, 2022. Tô eu lá transmitindo o jogo, né? Aí terminou, nós fomos pra coletiva. Legal, aí o narrador, o mesmo Edmar que eu levei pra narrar, nós éramos o narrador. E o pai dele tava dando entrevista, do amadorzão, né? E aí ele chegou assim, o Edmar, olha, eu vou deixar o Sidney fazer a primeira pergunta, mas já deixando bem claro, ele não gosta do seu filho, o Diego. Que isso, cara? Ele não gosta, e eu quero ver a pergunta que ele vai fazer pro senhor. Eu falei... Do nada? Eu falei, eu realmente não gosto do seu filho, porque ele desrespeitou o símbolo do São Paulo, mas eu queria saber do senhor... como que é a expectativa para a final do torneio que o senhor está disputando? Clima bom, hein? Cara, mano, aconteceu isso. Esse cara sempre me colocava em saia justa. E ele respondeu, pai do Diego? Respondeu, rindo, né? Não, mas meu filho foi irresponsável naquela ocasião. Eu falei, legal. Cara, mas você vê, então são situações que... Acontece. E a do Gandula. Qual que é a do Gandula? A do Gandula é legal. Transmitindo Série A3, Mauaense e Independente de Limeira. Sim. Era carnaval, cara. Tô eu lá. Calor? Um calor em Mauá. Que Mauá, né, meu? Nossa, lá em Mauá. Aí, um cara de paletó, né, meu? Sentado no banco de reservas. E tô lá, né, meu? Não tinha ninguém para entrevistar. Os times ainda não estavam vindo. Eu falei, esse cara deve ser algum dirigente. Edmar. Aí o Edmar... Fala, Botelho, e aí? É o narrador? É o narrador, meu amigo. Aí, Edmar, deixa eu falar o seguinte, vamos entrevistar aqui, nós temos um dirigente do Mauaense, senhor tal, qual é a expectativa de público hoje? E qual que é a sua função no clube? E o cara, meu, ali, elegante, só tava de blazer. Eu sou o Gandula, daqui a pouquinho eu vou pôr a minha roupa pra começar a pegar as bolas. Ele podia entrar no personagem, né? Falando, aí o Edmar, é a primeira vez que um repórter entrevista o Gandula antes do jogo. É muito bom, assim. Não, aí eu falei, legal, Edmar, ele falou muito aqui. O senhor pega... Aí quantas bolas o senhor pega pro jogo? Eu entrei no clima, cara. Sim. Vou fazer o quê? E eu lá, eu falei, aí entramos no carro, a gente vinha rindo, cara. Ô, Sidney, você entrevistou o Gandula. Eu falei, mas o cara tá de blazer, sentado no banco, é dirigente, cara. Nunca vi um Gandula de blazer. Meu. Mas aconteceu comigo, cara. Cara, legal. E tudo isso te ajudou nesses dias? No improviso, eu saía. Então você, cara, pegar chuva, tem uma das chuvas que foi legal. Era Corinthians e Curitiba, no Pacaembu. E, cara, eu não ouvindo o Edmar. Eu vi, naquela época, gente, agora a gente tem a internet, tudo chega limpo. Mas era a linha LP, linha privativa. E beleza, e um ronco
se o ronco parasse no meu ouvido, que o Edmar tinha parado e eu tinha que falar. Então eu não sabia o que ele falava e nem ele sabia o que eu estava falando. E uma chuva, eu atrás assim do gol, da meta do Corinthians, 3-0 pro Corinthians. Eu tô lá, né, meu, com a minha capinha de chuva, o microfone me dando muito choque, mas muito choque. Choque, meu. E lá o Edmar... E a chuva caindo. Caindo. Aí o Cássio saiu, ele veio na minha direção. Ei, por que você não fica lá com os outros repórteres? Eu falei, se eu sair daqui eu não falo, cara, eu não tô conseguindo ouvir. Você acredita, cara? Aconteceu isso. O Cássio riu e voltou pra meta, cara. Tava com dó de mim. Você tava sozinho Eu tava sozinho, os outros repórteres tudo num canto, assim, num coberto. Mas eu não podia sair de lá. Se eu saísse de lá, eu não ia ouvir. Que bacana. O Sidney tem que escrever um livro, Mickey. Eu tô sentindo Eu tenho isso 13, né? Mas de esporte ainda ó. nenhum, cara. Com essas histórias aí de esporte. Não, mas cara, são várias. Nossa, já aconteceu um monte de coisa. Mas essa do Cássio eu lembrei esses dias. Ô Sidney, quem são suas referências, você que é um treinador, na oratória? Que você, de repente, uma personalidade, enfim, não sei, da política, um empresário que você fala, olha, eu gosto de ouvir essa pessoa, acho que ele é claro, ele passa a mensagem. Cara, eu sou adepto aos grandes locutores do rádio. Mas, se eu for trazer, tem o Silvio, tem o Heródoto Barbeiro, tem o José Paulo de Andrade, palestrantes, você pega aí o Polito, Reinaldo Polito é a nossa referência de oratória. E se você for trazer para outros âmbitos assim, você tem que trazer alguns políticos. Barack Obama é espetacular, ele tem todas as características de um bom locutor. A Oprah também fala muito bem. Então, mesmo sendo de outro idioma, você consegue ter uma noção. E se você for trabalhar aqui no Brasil, talvez o último orador que nós tivemos perfeito foi o Fernando Henrique. Fernando Henrique falava muito bem. Muito bem. Mas um cara categórico que eu já vi em eventos, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin. Mesmo ele tendo aquela parcimônia na voz, sim, ele consegue transmitir com assertividade a mensagem que ele quer. E para um político é fundamental. Então você vê, ele tem uma forma de articular e tal. Mas se for ver defeitos de vários, eu ficaria aqui horas e horas. Vamos falar então, estamos na política, vamos falar de política, Mickey. Vamos falar agora. Temos hoje, eu acho que políticos influencers, assim, Sidney, porque a internet... tem vários, deu voz a isso. E eu não vou entrar no mérito aqui da posição política dele, essa não é a função. É analisar a oratória dele. O que você acha da oratória do Bolsonaro? Muito seco e um problema de articulação. Como assim? Ele não põe vida nas palavras. Explique melhor isso, Sidney. Ele é direto e objetivo. E, ao mesmo tempo, o raciocínio dele é perdido porque ele repete. Aí ficou complicado. Não, ele se perde nas palavras. Mas você acha que ele não consegue criar uma frase 100% para transmitir com didática o que ele quer transmitir. Tipo, muda no meio do caminho. Muda. Assim. Porque ele chega a atacar, ou ele está com o cérebro tão agitado, talvez pressionado por algo que ele não consegue mentalizar algo e estruturar uma mensagem que vai ser assertiva, ou seja, ele não percebe o público. E você, então... Ele pode suavizar algumas palavras, usar sinônimos, e ele deixa isso a desejar. E eu vou te fazer outra pergunta agora, e era uma... Sobretudo quando o Bolsonaro foi presidente, os embates com jornalistas, né? Você acredita que essa agressividade, talvez às vezes essa resposta atravessada vinha dessa confusão ali que ele não conseguia talvez se expressar e aí ele acabava É uma defesa. Ele atacava por uma defesa. Talvez se ele ouvisse, pausasse e trouxesse para o conhecimento dele, talvez ele não teria esse atrito. E foram muitos. Muitos. Por quê? Ele já chegava já com o objetivo. Vão me perguntar isso, eu vou responder isso. E mesmo se alguém não perguntasse aquilo, ele ia responder aquilo. Ele já vinha pré-moldado, ou seja, ele não parava para filtrar. E automaticamente
havia um embate. E o jornalista dominava o que ele queria, o que estava acontecendo? E muitas vezes não, porque o jornalista pegava justamente esse gatilho. Ele pressionava e ia nas dores para que ele entrasse nesse jogo. Da agressividade, Da agressividade. Da resposta. Sendo que num debate político, quando ele enfrentou o Lula, ele mais batia do que se defendia. Interessante. Só tem uma forma de interpretar a agressão, bater. Não estou. Cada um tem o seu jogo. Sim, sim. Mas isso é por causa que capitão, exército, tudo isso daí, essa cobrança. Políticos já te procuraram, Sidney? Já treinei vários políticos. E aí, é diferente? Como é que é? Cara, na verdade, muitos políticos se tornam prolixos. Intencionalmente? Sim. Que eles repetem muita coisa porque eles não conseguem sintetizar em uma só fala. Nossa, eu lembro do Maluf fazendo isso muito, muito. Mas o Maluf tem um cérebro. Vou contar uma história do Maluf. Fui apresentar uma vez uma formatura na FMU e era a formatura da neta dele. E ele estava como governador. Eu, como cerimonial, eu fui pro governador. O senhor quer subir na mesa? Participar? Não, não. Qual que é o seu nome? Sidney. Então tá bom, Sidney. Obrigado, governador. Show. 3 anos depois, uma nova formatura, eu acho que de um outro neto. Fui até na direção dele, ele... Sidney. Olha, ele lembrou de você. Então, esse é o bom político. Ele armazena as informações e sabe lidar com as pessoas sempre falando o nome dela. Não é artificial. Entendeu a sacada? Total. Então, talvez ele não saiba articular as palavras, talvez não saiba transmitir algo, mas ele respeita o interlocutor. E é fundamental. O Dória, na pandemia, lembra quando ele fazia aquela sessão de coletiva? Lembro. Agradeço o Michelangelo aqui da pergunta, respondendo isso e tal. Ele sempre falava o nome do repórter. Eu considero o Dória um bom comunicador. Não, sim. ele é um bom comunicador, ele é um bom orador, ele é estratégico, ele é direto, ele é objetivo, ele é empresário. E ele domina bem o português. Já o Justo, já não vejo com a mesma linha, eles apresentaram um aprendiz. Opa, então temos que falar sobre isso agora. Por que você vê o João Dória como um melhor comunicador que o Roberto Justo? O Justo, ele viveu o mundo corporativo. Da mesma forma que eu comentei da agressividade no imposicionamento da palavra, o Justus também tem a mesma forma de raciocínio que o Bolsonaro. Uau. Entendeu? Você consegue identificar isso? Sim, porque ele é direto. Ele não consegue filtrar. Lembra que eu falei lá atrás, no início do programa, a questão de estrangeiros? Sim. É a mesma coisa. Tem determinadas feedbacks que você tem que filtrar antes para você não perder a pessoa. E é direto. Já o Dória não, ele conseguia fazer um filtro. Ele conseguia passar uma mensagem, de repente, que mais era ruim, amigável. de um Ele jeito passava melhor. a mesma informação, só que de forma amigável. Tá vendo, Mick? Tem tudo é pensado, Mick. Nada é jogado. Assim. Você não pode jogar. E dá para você articular, você pode ter qualquer público a seu favor. Mas você pode perder o público também com uma ou duas palavras. Exatamente. E eu não estou criticando aqui, tá, o Bolsonaro, eu estou Não. falando só a articulação das palavras, tá? A gente está falando aqui da comunicação, oratória oratória. e tal. Se ele não fosse bom, ele não chegaria onde ele chegou também, né? Tem o seu mérito. Tem o seu mérito. Todo mundo que chega num cargo de grande expressão tem seu mérito. Sim. Sabe? Tem seu mérito. Ninguém chega no topo sem um mérito. Entendeu? Isso é verdade. E o político, ele tem muita relação com o jornalista, né? Então ali ele sempre tá respondendo e tal. E aí se ele perde isso, ele também perde as pessoas que estão assistindo, querem saber alguma coisa. Já que nós estamos falando do Bolsonaro, quando eu entrevistei ele na Rede Gospel Televisão ao vivo, ele deu risada comigo o tempo todo. Foi diferente. Mas eu não pressionei. Eu trabalhei o lado humano, do lazer do público que estava lá. Então, é interessante falar isso. Depende de quem faz a pergunta, você vai ter aquele saque de tênis. Eu gosto de falar que a comunicação é um jogo de tênis. Se eu sacar forte, a recepção tem que ser na mesma velocidade. E eu lembro que era a pandemia, então todas as entrevistas, as coletivas eram muito tensas, muito complicadas. Por isso que eu falo, depende do clima. Então, como eu estava num clima harmonioso, eu estava
entrevistando pela emissora que estava transmitindo a marcha, eu deixei ameno, né? Não vou pressionar. Deixa pra lá, problemas. A ideia não era essa. Não, o problema ali era o resultado que eu queria era justamente a importância dele, pelo cargo dele. Por isso que você tem que ter o objetivo quando você vai trabalhar a mensagem que você vai entregar para o seu público. Sidney, mas as assessorias, elas não deveriam trabalhar isso, sobretudo em políticos, assim, antes dele falar com a imprensa, com jornalistas, com os eleitores, enfim. E aí? O porta-voz dele foi demitido em 6 meses. Já dá pra ver. Entendeu? No caso dele, não tem como. Trump, dá pra você falar pro Trump falar isso? Não, ele é dá pra você falar com o Xi Jinping, falar isso? Não. O Vladimir Putin. Nossa. Ô, Vladimir, falar isso. Não dá, gente. Não tem como. Deve ser difícil trabalhar. Deve. Quando você tem uma opinião e você defende aquela opinião, quem está do seu lado não vai reverter aquilo. Concordo com você e é não isso vai aí. reverter, você tem que concordar. Falando em políticos, Lula, nosso presidente, e aí? O Lula... Comunicação do Lula, picanha, cachaça, aquela coisa popular, assim. É o que vende. O que vende na internet? Sexo, futebol e jogo. E o Lula sabe disso. Entendeu? Aí, o que vende? O lado popular. Foi muito interessante. O Lula, ele tem um problema de dicção dele e ele está com problema de voz. Tá, ele teve problemas, né? Problema de voz. E mesmo com a articulação dele, nós já acostumamos. Mas ele... quantos anos você tem, Johnny? 40. 40, eu tenho 48. O Mickey eu acho que vai lembrar. Até ele vencer a eleição pós-FHC, ele perdeu todas, porque ele chegava batendo. Ele fez 8 anos de estudo para mudar a forma dele falar. Para ganhar. Senão não ganhava. E foi quando ele ganhou. Entendeu a sacada? Ele mudou a forma de interagir, de bater, ouvia, não entrava na agressividade e assim por diante. E aí que está o segredo. Qual que é o seu objetivo final diante do seu público? E ele sempre trazia algo carismático. Nesta gestão dele, como político, ele já está mais agressivo. Sim. Nas respostas. Por quê? Talvez ele tenha alguma mágoa do período que ele ficou preso. É possível. Sim, está nítido. Não são os problemas atuais do Brasil. E as cobranças. Ele está mais... na defensiva. Defensiva, e o que eu falo é o que tem que ser feito. Ou seja, será que está correto? Não sei. Mas talvez pode ser uma mágoa do período que ele ficou recluso. Mas você o considera um bom comunicador? Sim, o Lula sim. Carismático. Carismático total. Ainda que seja desse jeito mais popular, mas... Ele consegue atrair o público. Ninguém lotou a Paulista numa posse como ele fez. Entendeu? Tem o seu mérito. Tem mérito. Tá eu já vi discurso do Lula em comícios cobrindo, cara. Você fica com o olho ali, cara, como ele consegue trabalhar esse público. Ele consegue prender a atenção. Prende a atenção de todo mundo. É muito legal isso, porque você valoriza. Talvez o conteúdo que esteja sendo transmitido, você não concorda. Porém, mas o que ele está levando e o que ele está prendendo a atenção das pessoas, você tem que trazer ali a técnica. Pô, ele foi convincente, ele foi assertivo, ele foi prático e ele envolveu as pessoas. É o que a gente precisa. Quem está assistindo aqui tem que estar envolvido com a gente. Se eu estou certo ou estou errado, deixa a pessoa fazer o comentário dela na internet depois. Como ela vai reagir? Pô, pode me xingar. Já é uma reação. É o que nós queremos. E é o que eu quero. É o que eu quero. Entendeu? Você já xingou o Mickey alguma vez? Não. Ô, Mickey, tá errado aí, não, foca direito. Não dá pra ver, né? É que ele tá com a câmera virada, né? Se ele virar a câmera pra mim e eu ficar vendo a imagem, talvez eu vou ver tanta caca que ele grava, né, por aí. Mas o Mickey é gente boa. Não, o Mickey é craque, pô. Nossa, conheço há séculos. É importante, então, Sidney, isso que você tá falando,
A gente está trazendo esse exemplo da política, mas você pode levar para sua vida isso, no seu trabalho, no dia a dia. Enfim, você tem, sei lá, sua religião, você é um pastor, você quer falar com a sua comunidade. Sim, mas você vê que os pastores, eles têm a forma deles falarem. Você lembra quando os padres eram estereotipados? Lembro demais. Ninguém gostava muito. Não é que não gostava, não. Era meio cantando e tal, e isso é mundial. Mas, quando o padre Marcelo Rossi ele revolucionou. Ele revolucionou. Aí você tem o padre Fábio de Mello, que é a outra. Aí hoje tem padre até com chapéu. É verdade. Tem um padre careca, toca violão. Todos hoje fazem alguma coisa. Fazendo um maior sucesso, assim, entendeu? Cara. Você viu um menino? Esse menino, ele tá bombado na internet. É padre também? Não, ele fala que ele é profeta. É legal. E ele é um menino de 14 anos, Sidney, mas ele age como um pastor, assim, de uns 40 anos, assim, cara. É impressionante. Lembre-se, a gente não estamos aqui entrando no mérito do conteúdo, da religião. Cada um tem a sua, a gente respeita. A gente tá falando do personagem. O jeito dele falar, assim, é algo assim absurdo. Depois eu vou te passar o link com os vídeos dele, Sidney. Até os pastores mudaram o vocabulário. Pega o Cláudio Duarte, o próprio Silas Malafaia. Sim. É uma pegada diferente. Mas eu acho o Silas muito agressivo. Às vezes não precisa. Não precisa, entendeu? Mas é o público. O público quer receber. Se ele não fizer isso, o público para de acompanhar. Entendi. Entendeu? Essa agressividade, essa imposição, tal, depende. Não precisa. Sidney, tira uma dúvida para mim. Até que ponto é nato? Porque eu já vi pessoas que era nato. O cara falava bem. Chegava no lugar, chamava atenção para ele, as pessoas gostavam. O cara tinha desenvoltura no trabalho, ele vendia com as mulheres. Ele já vi pessoas assim. E já vi pessoas ao contrário, que tem a dificuldade, que é normal, tem a timidez e tal. Até que ponto existe essa questão divina, que a pessoa nasce com isso, e até que ponto, de repente, o cara que não tem isso, dá para trabalhar para chegar nesse nível também, entendeu? De conseguir se destacar, de conseguir se comunicar melhor também. Você está falando com um cara que até os 19 não conseguia terminar um texto. E hoje tem uma escola de oratória. Você é um exemplo vivo disso. Pratiquei, treinei, li livros, li palavras. Comia o Estadão, a Folha de São Paulo, ficava atualizado. Tem pessoas que já nascem com um dom, mas às vezes só consegue falar um tema. Não consegue destrinchar outro. Não desenrola. Sabe? Eu gosto de colocar o exemplo. Para você, Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Dos três, quem nasceu com dom? Messi. E Neymar. Cristiano Ronaldo. Sim. E o Cristiano Ronaldo se fez. Trabalhou demais. Entendeu a sacada? Dá para chegar. Mas, se fosse para escolher entre um e o outro, tá? Entre os três, eu ainda escolheria o Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque o cara se esforçou mais que qualquer um, porque ele não tinha o dom e ele se preparou, ele buscou o aprimoramento técnico. Focado, né? Focado. O Messi, ele aproveitou, utilizou o dom dele com as técnicas. Já o Neymar não usou nada. Olha, polêmico, hein? Não usou nada. Polêmico. Por que Sidney Neymar não usou nada? Agora eu quero saber. Só em um determinado momento. Ele não focou na carreira como os outros dois. Ou seja, quem estava do lado dele prejudicou o Neymar. Não adianta você só ter dom e você não oferecer esse dom para as pessoas, aprimorar esse dom. Trabalhar isso. Né? Trabalhar. Então ele não trabalhou a carreira, o dom que ele teve, que era para o Neymar voar. Ele é novo, né? Ele tem... Não, tem 30 e poucos anos já não é tão menino, não. Não, mas daria para jogar. O Cristiano Ronaldo tem 40, tá jogando. Tudo bem. Aí entra naquela questão. Quando eu falo assim, o Neymar não soube aproveitar o dom que teve, ele aproveitou o nome que ele teve, mas o dom não. E tá cobrando agora do corpo dele, né? O corpo dele tá sendo cobrado agora. É diferente, cara. Já o Messi não. Mesmo ele se lesionando, mas ele estava preparado até mesmo para ter aquelas lesões dependendo da idade.
Pode reparar. E tá jogando. Você acha que nunca ninguém bateu no Messi como batiam no Neymar? Demais. Já o Cristiano Ronaldo, não. Para mim, se eu fosse escolher entre os três, para mim, eu sempre escolho o Cristiano Ronaldo, que é um cara que se dedicou, aprimorou, trabalhou e desenvolveu uma habilidade. Então, para definir, para você, o Cristiano Ronaldo é melhor que o Neymar? Bem mais. Para mim é. Mais responsável, mais técnico. Não tem dom. Se for lá no Super Trunfo, dom. Neymar ganha, entendeu? Neymar ganha. Porém, não soube trabalhar o restante. Estamos indo para o final do bate-papo. Se fosse por força, é Cristiano Ronaldo. Você entendeu a questão do profissional? Entendi, total. Cada um tem a sua habilidade. E leve isso para sua vida. Porque o Sidney, como ele falou, até os 19 anos tinha dificuldade. E o quanto você trabalhou, Sidney? O quanto você se dedicou? O quanto você estudou? O quanto que eu sofri, cara. O quanto que eu errei. Você lembra de um erro assim? Vários, nossa. Conta sobre esse erro pra gente, Sidney. Olha, cara, eu tava lá, terceiro evento, trabalhando para uma das maiores empresas. Era revelação no mercado de formatura. Evento, uma formatura. De formatura. Tô lá na Belas Artes, sem brincadeira. Lotado. O auditório era meio aconchegante. E comecei, né? Peguei o roteiro. Senhoras e senhores, já tropecei nos senhoras e senhores. Vamos receber o reitor da universidade. Já errei também. Cara, foi vindo, cara. Tudo que eu lia, e eu ia tampando meu olho assim pra não ver o público. Mas o que? Você gaguejou? Não, eu tropeçava nas palavras, velho. Cara, eu tava tão nervoso. Mas era o terceiro evento, né? Mas sem brincadeira. Aí eu tô lá, tal, do nada. Aí eu anunciei a composição, anunciei os formandos. Aí veio a produtora. Veio a produtora. Ela chegou assim pra mim e falou... E eu falei, tá zoado, né? Ela falou, péssimo. Mas é o que tem. Vai aí. Eu falei, mas eu tô com muita vergonha. Aí continuei, tal. Cara, foi uma cerimônia de quase 2 horas. Foi 80% eu errei. Porque quando você erra uma coisa, você vai vindo, pá. Essa pessoa ficou 6 anos sem me contatar. Eu nem liguei pra cobrar o cachê. Não, você nem pegou o cachê. Não, lógico que não. Você vai querer cobrar merda que eu fiz, velho? Não dava. Aí, beleza, 6 anos depois eu já tava, no auge, não, já tava no auge. Ela me liga. Ela tava numa outra empresa. Aí, tranquilo, tô lá, Sorocaba, ela sentou na frente. Boa noite, senhoras e senhores. O público comigo. Vamos receber agora os formandos. Você já tinha visto já? Que ela fala. Você tinha visto? Não, ela me contratou. Ela me ligou 6 anos depois e me contratou. Estilo assim. Porque eu já estava muito, assim, bom, vamos dizer. E o mercado já estava me querendo, tal. E ela me contratou. E ela lá, sentado, chegou um momento, cara, que ela estava chorando. E aí terminou. Sidney, me arrependo de não ter ligado pra você antes. Você é perfeito. Olha, salva de palmas. Não, pera aí. Aí ela chegou, tá até no meu livro isso, cara, eu coloquei no meu livro. Aí chegou, depois de um tempo, uns 6, 7 anos, ela começou a fazer cerimônia também. Ela me liga, você pode me treinar? Caralho. Treinei ela, cheguei no evento. Aí todo mundo, não, Sidney, já tem uma mestre aí. Não, hoje eu só sou o treinador. Nossa. E ela lembrava do dia da primeira vez? Não, eu lembro, eu coloquei no livro. Não, ela falava com você? Falava, ela falou, aquele dia foi péssimo nesse dia. Péssimo! Eu já ia aposentar a carreira. Eu poderia ter queimado a minha carreira naquele dia. Podia. Mas foi o pior dia da minha vida. Pior dia, mas acontece. Uma história bonita. Mas acontece. Legal isso. Mas depois teve a evolução. Sim. Teve a evolução. E ela entendeu e viu. Sim, mas o engraçado foi, né? Os formandos entrando. E aí? Tá ruim, né? Péssimo. Lembro até hoje, cara. É traumático. Se é outro, o cara trava. Trava. Só que meu psicológico já tava tão abalado que... E, detalhe, 9 anos depois, eu virei mestre oficial da Belas Artes. Tá vendo? Entendeu? O Durão Gira-me. Eu virei. E aí, agora, recentemente, até me pediram as datas que vão ter agora os eventos. Na semana agora, no mês de agosto, sei lá. Ao mesmo tempo,
para fazer uma semana para eles, diretamente para Belas Artes, só que eu não tinha disponibilidade. Há 9 anos atrás você gaguejou, você não, errou. há 25 anos atrás. Agora os caras me ligam. Os caras me ligam, mas eu fiquei 9 anos com eles. Entendeu? Não, como isso oficial. Isso é muito bom. Não, isso é bom. Não, é uma evolução, mas que... errar é normal, gente. Faz parte. Errar é normal. Errar é normal, mas você tem que estar preparado para você se aprimorar depois do erro. Eu sempre saí de um evento e analisava os meus erros. E corrigia posteriormente. Porque eu penso assim, a partir do momento que você ligou o microfone, você não pode falhar. Você não pode falhar. Qualquer erro seu vai custar a vida de alguém. Ou o produto de uma empresa. Se você se prontificou a falar, que você vá e fale corretamente. Se você não sabe improvisar, só leia. É o que eu falo para todo mundo. Não sabe improvisar? Leia. Leia. Não sabe interpretar as palavras? Só leia como se você estivesse lendo um livro. Não invente. Porque provavelmente você vai fracassar no contexto final. É uma linha muito tênue, né, Sidney? Cara, o erro, o acerto ali. Mas é algo preocupante. Então, é muito interessante que você fala, Sidney, você faz isso? Legal, já decorei. Aí eu vou, improviso em cima daquilo. Já tive problema que não entrava palestra de palestrante e eu tive que improvisar meia hora. Então eu entro ali, dependendo do contexto, eu falo, o que a gente vai fazer? Sidney, interage, cria alguma coisa. Então eu trago um resumo do que foi feito durante o período, sabe? Então eu estou conectado a tudo. Então, mas isso é uma liberdade, porque eu não posso perder a plateia, porque do nada, um espaço de 30 minutos no evento, o pessoal vai embora. E outra... É improviso? É improviso. O Mickey já me viu improvisar 1000 vezes. Bastante. Mas o improviso é treinado. Você sabe improvisar. Você sabe o que você vai fazer, entendeu? É fundamental. Sidney, fala pra gente sobre o curso que você tem de oratória, sobre os seus livros, sobre o seu podcast, sobre as palestras, sobre os eventos, o que mais? Sobre a neurociência. Hipnotismo. Sobre... Que mais, Sidney? Vamos lá. Cara, vamos lá, vou resumir. A Voice Train é uma escola de oratória que treina profissionais como você, influenciadores, executivos, para que a pessoa leve o conhecimento para qualquer lugar. Se quiser ser palestrante ou treinador, eu ensino a pessoa a desenvolver a carreira e faturar muito com o conhecimento. Tem as turmas regulares, de 20 horas, tem o curso gravado aí no Hotmart, que você pode assistir quando você quiser, e tem as mentorias individuais. As mentorias individuais sou eu e você, e é presencial, não é aquela coisa que você vem de um monte e a pessoa fica num monte de grupo e não consegue fazer pergunta, não. Eu ainda estou na fase de ter o individual e quero elevar o máximo possível. Os livros O Além do Microfone, Os Improvisos de um Mestre de Cerimônias, é um best-seller, tá bom? Para mestre de cerimônias, quem quiser, muito técnico o livro mesmo, mas eu conto vários cases. Eu passo as 4 áreas: casamento, debutante, corporativo e formaturas, e todos têm 3 cases que dá para você saber como você pode sair de qualquer situação. E os outros 12, é muito interessante eu falar que eu fui convidado para escrever pela editora. 12 livros? 12 livros, que aí eles entram no comportamento humano, constelação familiar, empreendedorismo. Então são 12 áreas que eu fui escrevendo artigos para a editora. Tão diferente, que eu gosto sempre de falar, eu fui convidado a participar dos livros. Então é muito interessante isso. Então, até o último que eu lancei foi em 2022, foi na Bienal do Livro aqui em São Paulo. Então a minha esposa fala, você tem que lançar um livro, né? Mas, de 2018 a 2022 eu lancei 12. Publicados, sabe? Lançados. Então chegou uma hora que deixa eu tranquilo. Quero descansar. E o podcast, que chama-se Business and Connections, de segunda a quarta e sexta, estou no portal IG, mas está no meu canal do YouTube. Comecei 13 de janeiro, já estou na segunda temporada, quase 50 episódios, e eu entrevisto executivos, líderes, pessoas de grande e pequena empresa, levando o quê? Conhecimento. Trabalhando a pessoa, trabalhando o executivo, fazendo com que aquele conhecimento fomente o quê? Um insight em alguém para que a pessoa mude a direção. Muito bom. E a ideia é todo mundo ganhar, sabe? Sim, ganhar em conhecimento, com conhecimento você vai vender mais. E pessoas sérias.
levo muitos advogados para aprender também o jurídico. Então é muito legal, está no portal IG e dá para distribuir muita informação por aí. Que beleza, hein, Mickey? O homem ele é multitarefas. Ainda é casado, pai. Casado e vô. Vô? Eu sou vô, eu tenho um netinho, Leon Miguel, cara. Que beleza. Minha hein? filha tem 29, eu tenho 48 de idade, minha filha tem 29, meu outro tem 23, minha esposa é maravilhosa. Cara, então, a gente tá aí, um netinho, Leon Miguel. A agenda desse O moleque, cara, ele é um político. Comigo ele é São Paulino, com a mãe ele é corintiano e com o tio ele é palmeirense. Manipula todos. Ele consegue ter os três, entendeu? E quando tá todo mundo junto, ele é Brasil. Como é que ele consegue divergir e achar a resposta? Quantos né? anos ele tem? 4, ou seja, não fez o curso da Voice Train ainda, mas já tá conseguindo dar aquele drible. Essa geração de hoje é muito rápida. É muito interessante que ele tem os 3 times e torce pro Brasil quando tá todo mundo junto. Total. Tá difícil torcer pro Brasil, né? Nossa. Sidney, pra fechar, eu sempre peço uma indicação de livro, série, filme, algo que tem a ver com a sua vida, algo que te inspirou, que te inspira hoje, ou algo que você usa em vários momentos, que você lê, que você gosta de ver. Conta aí pra gente. Cara, Desperte um Gigante Interior, de Tony Robbins, é meu livro de cabeceira. Desperte o Gigante Interior. Tony Robbins. Tony Robbins, é meu livro de cabeceira. Fora o meu, além do microfone, que é meu livro de cabeceira também. Importante, Esse vem primeiro, legal, entendeu? Esse vem legal. primeiro. Mas eu gosto de livros de autoajuda e de autobiografias. Então eu assisto. E séries, para você que quer falar, Switch, cara, você tem que assistir. Dos advogados. Dos advogados. Muito bom. Cara, e aí se for pra filme, cara, aí eu Fala me aí. divirto, meu. Aí eu me divirto. Uma Noite no Museu, Mercenários, Esquadrão Classe A. Eu já vou por uma linha onde, cara, eu prefiro rir, prefiro ver a ação, prefiro ver a construção das estratégias. Mas se for para aprendizado, todos os filmes que a pessoa tem que articular e persuadir o outro. Você falou de Suits, eu lembrei do Advogado do Diabo agora. Também com Keanu Reeves. Keanu Reeves. Advogado ali, aquela coisa, mano, legal. Ou tem o Lincoln Lawyer que eu assisti agora também, O Poder e a Lei. Cara, muito louco essa série. Também trabalha muita persuasão. Cara, eu sou viciado em série. Qual série você está assistindo agora? Tô assistindo o Dr. House. Tá? Legal. E também... alguma coisa do amor lá, um dorama, que eu adoro dorama também. Que beleza, hein? Eu adoro dorama. Chorou? Eu acho puro, cara. Posso falar? Eu acho puro o dorama. Mas demora demais aqui. Não é que demora, é que você tem que entender, você tem que viver. Pra dar um beijo, cara, demora 10 mas ali você pega, não é Globo, né? Se a Globo começar a produzir o dorama, 3 segundos já beijou. Ei, aí, você pensa que é beleza fatal? O bicho pega. Não, mas o dorama, principalmente você que celebra também casamentos, cara, você começa a ter... Né? Você tem uma sensibilidade. Eu gosto do dorama, cara. Então eu paro ali, são 16 episódios de 1h20, uma eternidade. Cara, você ali torcendo, ali. Não, você não torce, você vê a construção do cara articulando, aí você fala, não pegou agora, mas ali... e às vezes não rola nem o beijo ainda, cara. Nossa, mas eu já assisti umas 20 séries, assim. Que bacana. Não, é um sucesso. Não, todo sim. mundo gosta. E uma outra coisa também que eu dou dica cara, aquelas séries, documentários de esportes. Por exemplo? Por exemplo, Survive, de Fórmula 1. Bom. Cara, assiste, que você vê o dia a dia. Aquele arremesso total também do Michael Jordan. Cara, muito louco. Eu gosto de assistir o do tênis, Checkpoint. Cara, se você vê o dia a dia do profissional, a dor, a angústia, o resultado, porque o resultado não vem, a chacota da mídia. Cara, então eu paro. Tem 3 fases lá em casa. Tem a série que eu assisto com a minha esposa e a série que eu assisto sozinho. Os doramas você assiste com a sua esposa? Não, nós assistimos, mas nós temos as outras séries maiores. Por exemplo, Dr. House é eterna. Walking Dead, eterna. Então, Breaking Bad também. Então, já assistimos todas, sabe? Então, agora a gente tá com Dr. House e mais uma de dorama.
Ah, tem o dorama. Por quê? A Dr. House ela é muito científica. Então, quando a gente tá meio cansado, a gente vai pro dorama. E quando eu chego dos eventos, eu coloco um pouco desse lado mais documentário. Legal. E quando eu tô no auge do estresse, eu coloco os Mercenários ou o Esquadrão Classe A. Entendeu? E quando eu quero dar risada, eu ponho Uma Noite no Museu. Mas você viu, o Mickey, ele é inteligente. O dorama com a esposa, tal, tá junto. Tá ali e tal. Mas o beijo já rola no 3º minuto com a minha esposa. Você não espera 10. Eu falei, pô, eu acho que eu tenho que ensinar essa molecada aí, velho, lá da Coreia do Sul. Nossa, é muito demorado. Muito, nossa. Mas é da hora, é bonitinho. Não, mas é bonitinho. bonito. Bonito. E é o que você já falou, pureza ali. Pureza. Um mundo tão cheio de... Cara, você olha, né? Você vê a cultura deles, é diferente. Diferente da nossa. Diferente. Sabe? Se você for trazer para a América Latina, é totalmente diferente, mas vale a pena. Não, e a Coreia do Sul, ela é... Mas não é qualquer um que assim... Mas tem audiência. Minha irmã, esses dias, minha irmã é dorameira, né, meu? Assiste vários. Assim. Assiste. E aí teve um Jim Jong, ela veio aí no Brasil. E, pô, lá no Vibra, São Paulo, ó, lotado. Eu vim trazer, eu tava em Santos com ela, na Praia Grande, subimos num carnaval no domingo, lotado. Porra, 5 mil pessoas para assistir o Jung Jong. Cara, top. Mas a Coreia, daria para fazer um episódio sobre a Coreia, cara. Eles exportam música, K-pop. Você pode não gostar de K-pop, mas é um sucesso mundial. Séries, doramas, filmes coreanos já ganharam Oscar. Parasita é um filme coreano. O país um padrão de vida muito legal. Então, enfim, a Coreia é um outro assunto, outro dia. Não, mas vale muito a pena. Vale. Sigin, muito obrigado. Eu que agradeço, Johnny, foi maravilhoso. Nós estivemos ali, encontrar um dia e tal, mas chegamos aqui hoje, nesse dia, conseguimos conversar. Que você continue com esse compromisso aí com treinamento, que é um sacerdócio, né, cara? Isso é muito bonito de ver. Assim. Não, dá pra sentir a paixão que você tem. Levar o conhecimento, cara, é muito rico. Não é só por dinheiro, né? Tipo, eu quero ganhar dinheiro. Não. Você tem, quando você vê o cara subindo no palco e sendo aplaudido, você fala, meu... Aquele cara que não sabia falar. Valeu. Ou aquele cara que chega numa roda de negócio e fecha um contrato milionário depois que você treinou para o cara fazer aquela apresentação. Eu treinei um cara, presidente da Associação dos Pasteleiros do Brasil. Caramba, existe uma associação de pasteleiros? Sim, eu fiz um evento ano passado de pastel, cara. Que delícia. 1.500 pasteleiros. Esse cara tem 150 franquias, ou seja, 150 barracas em feiras. Sabe quantos pastéis eles fizeram no palco em 2 horas? Com todos os equipamentos. Quantos? Já sem fritar, já com recheio. 1.700 pastéis. Meu Deus do céu. Tinha 1.500 pasteleiros. E esse cara é feirante. Então o vocabulário dele é de feirante e tal. Mas na hora que ele subiu o carisma daquela galera... E ele explicando tecnicamente cada produto. Você assistindo ali. E eu assistindo. Meu, que satisfação. Aí é o prazer de você treinar. Porque não importa como o cara vai falar. Porque eu não vou mudar a essência dele. Mas como ele vai levar a mensagem. Cid, deixa uma mensagem final aqui, ó. Opa, deixa comigo. Para aquele cara que já não acredita mais na sua comunicação, que tem dificuldade, que no trabalho não tá legal, que não consegue, aquilo que eu falei, melhorar a vida sentimental, e ele precisa de ajuda. Você passa essa mensagem ali agora. Ligue já, telefone. Acabei de falar, não é só dinheiro, tá? Cara, não, liga lá e tal. Pra solucionar o problema do cara, velho. Ou seja, abandone tudo. Pronto, você quer. Fale que eu te escuto. Bem... Você que está ali com dificuldade de encontrar um novo emprego, você que não está sendo promovido, você que realmente não vê que a sua carreira não deslancha, talvez pare e reflita. Seja a forma que você está transmitindo tudo que você sabe. Está sendo na forma que você se relaciona com as pessoas. Talvez você precisa parar e ouvir mais, você tem que entender o que as pessoas falam e querem receber de você a informação correta. A partir do momento que você tiver essa
Vai. Identificação, com certeza, você vai conseguir galgar. E se interesse mais pelas pessoas. Não deixe as pessoas se interessarem por você primeiro. Porque hoje, se você está passando por essa dificuldade para ampliar a comunicação, você precisa dar um passo à frente. Eu gosto de dizer sempre, em todos os relacionamentos e qualquer interação que você tenha com alguém, primeiro, você precisa aprender. Você precisa ensinar para essa pessoa. Se não tiver o equilíbrio, opa, tem algo errado. E quando você estiver falando com alguém, se você não ensinou e você não aprendeu, é hora de rever aquela amizade. E por fim, quando você fizer esse diagnóstico, o que você pode melhorar na interação com aquela pessoa ou com aquele público. Esse é o resultado final de uma boa comunicação. Que beleza, hein? Uma aula, hein, Mick? Uma aula. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal. E se inscreva no canal do Sidney também. No Instagram, Sidney Botelho, tudo Sidney Botelho. Vamos seguir o Sidney. Vamos lá todo mundo junto nessa corrente do bem por um mundo melhor. Fiquem com Deus. Beijão, valeu. Valeu, gente.